nesta quarta-feira, que é o professor e doutor José Carlos. Lembrando que você pode interagir conosco através do nosso chat aí no YouTube. Nós estamos tanto no YouTube como no aplicativo e também no canal 51, certo? Da Gigabytes, no nosso site, e também estamos aí na plataforma e no Instagram também, não é isso? Também no Instagram. Então, informação para você saber o que está acontecendo no Brasil, no mundo e na sua cidade e na sua região, o que não falta é aplicativo. Vamos lá então, bom dia, doutor José Carlos. Bom dia, doutor Vandão, meu amigo Vandão. É um prazer estar aqui mais uma vez. Toda vez que você me convidar, estarei de prontidão. Doutor José Carlos, eu tenho uma pergunta que eu gosto sempre eu queria perguntar, por quê? Porque é o seguinte, muitas das vezes as pessoas falam assim, o Zé Carlos, ele é polêmico, e aí eu não te defendendo e nem defendendo as pessoas que são polêmicas, porque as pessoas que são polêmicas, a maioria são verdadeiras, né? E a gente sabe que a verdade, às vezes, ela é um pouco doída, né? Tem gente que gosta de ouvir mentiras e tem outros que gostam de ouvir verdade. Mas todas as pessoas que falam a verdade, que gostam de falar verdades, elas são polêmicas. Eu gostaria de saber o seguinte, por que tanta polêmica? Porque tem muita coisa errada, né? Tem muita porcaria, infelizmente a gente tem que noticiar. Você aqui está fazendo o seu legado, está deixando sua marca aqui na história da cidade de Ceres, com a televisão, a primeira televisão aqui do município de Ceres, e tem que noticiar as notícias. A gente gostaria de falar só coisas boas, mas a vida não é um desenho animado, não é a Disney, não é um conto de fadas, né? Infelizmente, na vida, a gente tem notícias boas, mas, via de regra, a maioria das notícias, infelizmente, são coisas ruins, negativas, e a gente tem que passar essa publicidade, essa transparência ao alcance de toda a população. E um detalhe, por que eu estou dizendo isso? Porque o senhor já foi candidato a vereador da cidade de Ceres nas eleições passadas, né? O senhor teve 200 votos. 200 votos. E o senhor, na sua campanha, o senhor fez bastante denúncias, principalmente do Poder Executivo e de alguns vereadores, né? Correto. Certo? O senhor disse, e vai dizer aqui agora, que o senhor é pré-candidato novamente a vereador da cidade de Ceres. O senhor vai manter a mesma pegada que o senhor teve na eleição passada? Eu vou manter a pegada que eu tive em 2020 e também a pegada que eu tive em 2022. Em 2022 eu fui... Isso, foram duas vezes candidatos. Eu fui retificando. Eu fui candidato a deputado estadual, né, em 2022. 2020 foi só uma vez candidato a vereador, primeira vez em 2020. 2022 candidato a deputado estadual. Agora, pré-candidato a vereador, vou manter, né? Não tem como tirar essa essência. Isso aí faz parte da minha essência. Não tem como a não ser que eu seja outra pessoa, né? Então, vai continuar sendo a mesma pegada de sempre. Na eleição para vereador, o senhor colocou uma logo, né? Como diz... Um bordão. Um bordão, por exemplo, daquele que era o 007. O James Bond. O James Bond, né? Aproveitando o filme, né, do James Bond, o marketing, né? Mas aí as pessoas não entenderam que tinha uma situação assim, porque o número... extremamente importante. Era 07, era 777, né? Era 007. 007. Bem, era o partido que não existe mais, era o PSL, era o 17, né, que era o número do partido que não existe mais, e o final 007, que é o número do James Bond, dos filmes James Bond. Porque eu fiquei 14 anos fora de Ceres, e aí eu estava regressando às Ceres, né? Eu saí por motivos de estudar fora, e aí eu regressei. E aí muita gente já não lembrava quem eu era. Falei, não, então eu tenho que trazer aí um número que o povo pelo menos já conhece nos filmes, né, do James Bond. O que é bom ressaltar é porque muita gente às vezes não o conhece,
você é filho de Ceres. Filho de Tem Ceres. gente que acha que não. Não, Tá sou achando... nascido e criado em Ceres. Nasci no Hospital São Patrício, dia 30 de março de 86, domingo de Páscoa. Pois é, tem muita gente que acha que você é paraquedista. Chegou aqui de paraquedas, pulou, caiu lá no setor aeroporto, né? Outro caiu aqui na Praça Cívica, e hoje você está querendo ser candidato a vereador, né? E quis ser candidato, por exemplo, a deputado, e aí muita gente fala, esse aí é paraquedista, isso aí é o seguinte, nem da cidade não é, nem conhece a cidade, não sabe nem o que é a cidade, e aí é complicado, né? Então... Só para deixar ratificar, bem claro, né? Ficar registrado nos autos. Só para registrar nos autos que o doutor José Carlos, né, professor José Carlos, é o seguinte, é de Ceres, nasceu no Hospital São Patrício. Isso. E não é paraquedista. Não viu, gente? mesmo. Né? Não é. Primeiro que é o seguinte, nem de paraquedas ele pula, né? Não tem coragem, não. Eu dei aula aqui em Ceres, no Colégio Imaculada Conceição, dei aula em Rialma, no Colégio Estadual Rui Barbosa. Eu fui aluno, a minha primeira infância, assim, na escola Colégio Imaculada Conceição, depois eu fui para o Colégio Estadual Hélio Veloso, fui para o João 23 e terminei o ensino médio no Colégio Álvaro de Mello. Então, a minha vida de infância e adolescência todinha estudando em Ceres. Só na época de faculdade, depois que eu terminei o ensino médio, é que eu fui para Goiânia para fazer faculdade. E aí, depois, eu retorno para Ceres. Tá, antes da gente entrar nessa questão da pré-candidatura, porque a gente vai falar, né, qual o motivo que você quer ser candidato a vereador aqui na cidade de Ceres. Você está vendo aí, o senhor está vendo aí, sobre essas denúncias, principalmente envolvendo a situação lá na cidade de Rialma. Qual que é a opinião do senhor com relação ao que está acontecendo lá? Rialma nada, como diz, contra ninguém, pelo contrário, nós somos seres humanos, nós somos cheios de defeitos, certo? E aí a gente sabe que às vezes, né, todo mundo tem os seus defeitos. E quando você tem defeitos, a gente tem também as qualidades, né? A maioria das pessoas tem mais qualidades do que defeito. Como é que o senhor vê essa situação lá na cidade de Rialma, o presidente da Câmara, o vereador, por exemplo, sendo suspenso, envolvido, por exemplo, numa situação daquela, tanto é que saiu uma decisão agora recente, né, que ele tentou o habeas corpus lá lá no Tribunal de Justiça e foi negado. Como é que o senhor vê? O senhor que está querendo ser candidato a vereador, como é que o senhor vê essa situação? Isso é ruim para quem quer ser candidato? Isso é ruim para o vereador? Como é que é para o político? Como é que o senhor vê essa situação? Isso é ruim para o político que anda na linha errada, né? Para o político que anda na linha certa, isso aí é normal, faz parte aí do Ministério Público investigar, faz parte aí do Judiciário de julgar. E eu fui uma vítima desse senhor que teve a sua cassação, né? Uma vez estive na rádio lá em Rialma, no município de Rialma, onde ele é vereador, tem um mandato, ou tinha um mandato, né? Está suspenso, é um mandato de vereador. Na época eu era candidato a deputado estadual, fui lá pedir voto e teci alguns argumentos falando que nenhum vereador da Câmara Municipal de Rialma estava apoiando candidatos a deputado estadual da região, de Ceres e Rialma, né? Candidatos a deputado estadual. Aí depois ele foi lá na rádio e cagou em mim, né? Então, assim, nada melhor do que um dia após o outro para a gente conseguir aí separar o joio do trigo. Então, eu prefiro me abster e deixar a justiça fazer o papel dela. A pergunta é clara. Por que eu fiz essa pergunta? Porque, assim, aí vem a minha pergunta para o senhor. Por que o senhor quer ser candidato vereador da cidade de Ceres? Até porque a política, ela é complicada. Ela é um jogo aonde... eu não vou dizer um jogo sujo. É um jogo de xadrez, né? Nós tivemos recentemente, quem diria, né? Não que não tenha suas qualidades, né? Igual eu disse, todo mundo tem suas qualidades e tem os seus defeitos. O ser humano tem muito mais qualidade do que defeito. Quem diria que o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltaria novamente a ser presidente, por exemplo, da República? Então,
a política é um jogo de xadrez. E eu pergunto para o senhor, por que o senhor quer ser candidato a vereador? Ou por que o senhor entrou nessa política? Diga aí. Porque eu me considero um bom jogador de xadrez, né? E o objetivo da política é trabalhar para o povo. Então, eu vejo que a gente precisa de renovação na política, né? Já tinha aí os estudiosos que falavam que as fraldas dos nenéns e os políticos a gente tem que trocar de tempo em tempo pelo mesmo motivo, né? Então, você não vai deixar aí um neném uma semana inteira com a mesma fralda, né? Porque vai ficar sujo de merda. Então, político da mesma forma, a gente tem que ter essa renovação. Sangue novo é extremamente importante, pessoas com garra, com uma história limpa, né, com a ficha limpa, e para trazer aí, deixar o legado, igual você está deixando o legado aqui em Séries, né, com a sua empresa, com a sua rádio, com a sua televisão. Eu também quero deixar a minha marca, meu legado aqui na política, né? Deixar o meu nome, porque a gente tem uma oportunidade. O vereador aí, já tivemos vereadores aí que não sabia nem escrever o próprio nome, ficou 8 anos sendo vereador aqui na Câmara Municipal de Séries, por 2 mandatos. Não tem nada contra a pessoa ter estudo ou não ter estudo, mas o fato da pessoa tomar conta da coisa pública, de ser o fiscal, tomar conta do dinheiro público, é aquele velho ditado, você tem 3 tipos de vereador, você tem o vereador, o variador e o viriador, né? O vereador é aquele que conhece a sua posição, o seu poder, que tem que fiscalizar e combater ali as irregularidades do poder executivo e trabalhar em prol do povo, da cidade. O variador é aquele cara que fica variando, né? Foi eleito, nem sabe como que foi eleito, não sabe a sua função como vereador, e aí ele vai acompanhando a boiada, vai acompanhando a maioria. E o pior de todos é o viriador. O viriador é aquele que fica, né, com a boca na virilha do prefeito. Esse aí é o pior de todos, é o viriador. Então, se Deus permitir, eu ser candidato hoje como pré-candidato, e se a população apoiar, quero mostrar como, de fato, um vereador trabalha e trazer maiores benefícios para todo o povo cerezino. Tá, o senhor citou aí 3 tipos de vereadores, né? Hoje, qual partido que o senhor está hoje? Hoje eu estou no PP. O PP, qual é a bancada do PP hoje a nível nacional? Tem a família Baldi, né? Isso, a Baldi hoje na Câmara dos Deputados e no Senado hoje só tem quantos deputados hoje pelo partido do senhor na Câmara dos Deputados? Todo o Brasil ou só Goiás? No geral, por exemplo. A nível nacional hoje, porque Goiás especificamente... A bancada do PP é grande, né? A nível nacional. A nível estadual tem representantes tanto na Câmara de Deputados Federais e também de deputados estaduais. Tá, hoje, quem que é o mais conhecido hoje? É o Alexandre Baldi, o Adriano Baldi, a família Baldi. A família Baldi hoje isso aqui em Goiás. Em Goiás, né? E aí, assim, a nível nacional tem um nome específico? Também, eles se destacam a nível nacional. Tá, eu queria saber do senhor, o senhor vai entrar, o senhor é candidato a vereador da cidade de Séries, tá? O senhor entrando, por exemplo, como vereador, é lógico que isso tem um processo, começa a partir agora do mês de fevereiro, todo aquele procedimento para as pessoas que queiram ser candidato. Existe a questão de filiação, que é um prazo para a filiação, depois vem a questão da filiação, aí vem o registro da candidatura, enfim, é um procedimento lento a partir de agora do mês de fevereiro até o mês de agosto. 15 de agosto. 15 de agosto. Até lá, existe um processo todo ele que é feito pelo Tribunal Superior Eleitoral e também pelo próprio TRE, que a candidatura vai ser lançada, né? E aí vai ser feita uma avaliação se esse candidato tem ou não condições de pleitear a sua candidatura. A Câmara de Séries hoje, nós temos 11 vereadores, né? Hoje o presidente é o Frederico, lá da Pedrosa, né? Que esteve conosco aqui recentemente. Eu queria saber do senhor o seguinte, qual que é o senhor entrando nessa levada aí? Sendo eleito,
O senhor acha que o senhor vai deparar, por exemplo, com algum desses vereadores aí que vai ser reeleito? Como é que vai ser o relacionamento do senhor com esse pessoal aí? Caso ganhe. A gente tem que trabalhar para ganhar. Eu acredito que estou preparado e capacitado para chegar agora e conseguir, né? Então, vamos trabalhar um dia após o outro, respondendo sua pergunta. Caso seja eleito, a gente tem que trabalhar juntos pela cidade. Então, todo projeto de lei que visar prejudicar o povo de Ceres, não vai ter, porque é do mesmo partido ou porque é de outro partido. Não, se a pessoa for de outro partido e tiver um projeto de lei para ajudar o povo ceresino, eu sou a favor. Se tiver um vereador do meu partido com um projeto de lei que prejudique a população de Ceres, não é porque é do meu partido que eu vou seguir o vereador. Infelizmente, não terá o meu apoio e eu vou denunciar. Então, eu sou o tipo de pessoa que nenhum político deseja que tenha vitória, que seja eleito, né? Porque é a famosa pedra no sapato. Então, eu quero ser o fiscal do povo. Se o povo assim me contratar, eu quero mostrar que eles vão ter orgulho do voto deles. O senhor vai ser aquele vereador, caso seja eleito, aquele vereador que quando um deputado da região ou da cidade for candidato, o senhor vai simplesmente apoiar outro candidato de fora. O senhor vai, se o senhor receber, por exemplo, uma certa quantia, um certo favor, e o senhor é o candidato, é o vereador eleito, o senhor é o vereador pela cidade. E aí o senhor, nós temos aqui um candidato a deputado. O senhor vai ser daquele vereador que, se chegar um outro deputado de fora e oferecer para o senhor algo mais interessante, o senhor vai deixar de apoiar? Dinheiro, né? Se oferecer dinheiro, que infelizmente é o que mais acontece. Não, porque eu sofri isso na pele, né? Eu não tive apoio de nenhum vereador de Ceres e Rialma e fui o 5º deputado estadual mais bem votado em Ceres e o 5º deputado estadual mais votado na cidade de Rialma. Eu trouxe aqui alguns dados, né? Igual, eu fiquei na frente, em Ceres, do Bruno Peixoto, que foi o deputado estadual mais votado no estado de Goiás, né? Fiquei na frente aí do deputado estadual Isquinan, que teve apoio de vereadores da cidade de Ceres, e eu não tive apoio de nenhum vereador. Então, você vê que apoio de vereador é importante e não é ao mesmo tempo, porque você vê, Ceres teve 2 vereadores, ou mais de 2 vereadores, que apoiaram esse candidato a deputado Isquinan, que teve apenas 219 votos. Então você vê que o vereador, se o deputado colocar na ponta do lápis, é uma liderança que não consegue transferir os votos dele para o deputado estadual. E como eu fui prejudicado, eu não quero isso para outra pessoa. Tudo que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então, claro, se eu não for candidato a deputado estadual e se tiver um candidato a deputado estadual da minha cidade, eu vou apoiar o deputado estadual da minha cidade, porque ele vai trazer os recursos, as emendas para a minha cidade, independente dele ser do meu partido ou não ser do meu partido. O cidadão é de Ceres ou de Rialma, é candidato a deputado estadual, tem o meu apoio. Só não vai ter o meu apoio se for do PT, né? Porque aí eu também não concordo com... Mas o que tem a ver o PT? Eu não concordo com... Eu não sou de esquerda, né? Eu não sou de esquerda e eu não quero envolver o meu nome com ninguém de esquerda. Então, se tiver só um candidato de esquerda, eu sou o candidato à direita a deputado estadual. Mas, assim, brincadeiras à parte... Falando sério aqui, é claro que eu vou apoiar o candidato a deputado estadual da nossa região, independente de vir. E tive várias propostas de dinheiro para não ser candidato a deputado estadual em 2022. Tive proposta de dinheiro e recusei todas as propostas de dinheiro. Tive proposta para vir candidato a deputado federal, né? Não, vai candidato a deputado federal, não venha candidato a deputado estadual, ou então me apoia fulano de tal para deputado estadual, e recusei, vim candidato a deputado estadual, porque eu acredito que Ceres, Rialma, o Vale de São Patrício só vai conseguir, aquele gigante que é o Vale de São Patrício, conseguir levantar
quando nós, de fato, tivermos um representante da nossa cidade natal, da nossa região, porque as emendas parlamentares vão vir todas para a nossa região. O que a gente acontece hoje é que as emendas parlamentares, que são deputados de outras cidades, que não é da cidade de Séries, manda 40 mil, 50 mil, 60 mil, 1 milhão, isso é insignificante perto dos 4 anos de mandato que um deputado estadual tem, a quantidade de verba parlamentar que um deputado estadual tem. Então, assim, é na casa de 50 milhões de reais a quantidade que um deputado estadual, ao longo dos 4 anos, tem para mandar de emenda para os municípios a seu critério. E isso seria muito interessante se nós tivéssemos um deputado estadual da nossa cidade. Então, em boas palavras, eu vou citar só como exemplo, tá? Não serve de... Não que eu venha a ser. Se eu for o candidato a deputado aqui da cidade de Séries e o senhor for vereador da cidade de Séries, tem meu apoio. Eu posso contar com o apoio do senhor. Já fica registrado e faça esse corte. O Vandão aqui está na minha frente, me perguntando se for candidato a deputado estadual daqui 2 anos, tem o apoio do José Carlos. É um trato feito. Eu não vou ser, tá? Eu só estou citando como exemplo. Se for, tá, tem o meu apoio. Por que eu estou dizendo isso? É para que as pessoas anotem. Por quê? Para ficar aí bem claro, né, sobre essa questão... E eu não quero nem R$1, eu não quero nem 1 centavo. Sobre essa questão do vereador que apoia candidato de fora. Isso. Tá? Isso aí, assim... Séries hoje tem condições, juntamente com Séries e Rialma, tem condições hoje de eleger um deputado estadual. O senhor concorda comigo ou não? Concordo. Porque hoje, Séries tem aproximadamente, em termos de eleitores 15 mil. Dá mais ou menos 15 mil. Rialma tem aí em torno de 5, 6 mil. Não, isso é que vota, né? Eu acho que eleitor tem quase 9. Tem quase 9. Então vamos colocar aí que Rialma e Séries hoje... Uns 25 mil eleitores. Hoje 25 Se todos fossem votar, né? 25 mas mil vamos eleitores. colocar dentro de uma lógica mais uma coisa mais absoluta. Vamos lá que tem aí 18 mil votos. Correto. Com 18 mil votos hoje, o deputado, um candidato a deputado estadual hoje, ele é eleito. Isso dependendo do partido, né? Isso você só colocou 2 cidades. A gente não pode esquecer que ele vai ter voto em todo o estado de Goiás, né? Os 246 municípios goianos podem votar. Eu tive voto em cidade que eu nunca fui na minha vida, né? E eu nem fiz campanha lá, não tive cabo eleitoral, não tive nada. Então, eu tive voto em mais de 60 municípios, né, dos 246 municípios goianos. Então, assim, claro, se você já começa com Séries e Rialma, vamos colocar, nem 18 mil, vamos colocar 10 mil. Se Séries e Rialma já começa com 10 mil votos, você pega um pouquinho de voto ali em Rianápolis, um pouquinho de voto ali em Santa Isabel, Nova Glória, Ipiranga, Rubiataba, Caminho Verde e Itapaci, e vamos pegando o Vale de São Patrício, né? Só o Pio Décimo atende mais de 27 municípios. Depois você faz um trabalho em Aparecida de Goiânia, Goiânia, Anápolis, somando tudo, ultrapassa, com certeza. Na história de Séries, vale ressaltar que já tivemos 2 deputados estaduais eleitos na mesma legislatura, no mesmo mandato, que foi quando Carlos Mendes e Wanda Mello conseguiram ser eleitos, e os 2 foram deputados estaduais por 4 anos. Então, Séries já conseguiu ter 2 deputados estaduais simultâneos. Então, é possível, sim, Séries, Rialma e as outras cidades unirmos e termos um deputado estadual da nossa região. Como eu citei a questão do exemplo, a gente sabe que é muito difícil, por exemplo, um candidato aqui na cidade de Séries sair com 18 mil votos, né? O senhor foi bem claro aí, a média é em torno de 9 mil, 8 mil, é mais ou menos um parâmetro quando a população entende, quando os próprios vereadores acabam entendendo a mensagem. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque, assim, a gente tem uma deficiência muito grande quando chega a época de eleição para deputado. Nós somos 11 vereadores, né? São 11 vereadores na Câmara de Séries. E aí dissipa muito. Às vezes, 1 ou 2 apoiam o mesmo candidato, ou 3. O restante, por exemplo, dissipa muito. Isso é uma questão de cultura, né? E a gente sabe que isso precisa ser mudado aqui na nossa região. Não só na cidade de Séries, como também em outras cidades, né? Tanto é que Goianésia, lá o entendimento é que quanto mais pessoas capacitadas, quanto mais deputados lutando pela cidade, a cidade cresce. Eu não sei se está dando certo, tanto é que Goianésia é muito maior do que a cidade de Séries e está crescendo a cada dia que passa. Então, que sirva de exemplo. Doutor José Carlos, a gente vai ao intervalo,
Nós temos aqui uma pergunta aqui do Misael, perguntando sobre a questão do esporte. O senhor, se for uma pessoa que vai aí entrar como diz, na Câmara de Vereadores da cidade de Séries, não sei se o senhor sabe, mas agora houve uma separação. Hoje, por exemplo, a cidade de Séries já foi aprovada, está esperando só a questão de sancionar e fazer todos os procedimentos pelo Executivo. A Secretaria de Esporte, hoje Séries vai ter a Secretaria de Esportes desvinculada da Secretaria de Educação. O ano passado era a Secretaria de Esporte, Lazer e Educação. Aí foi desmembrado. Foi feito o projeto de lei, a Câmara votou e já está definido, esperando só o prefeito fazer, acabar de sancionar e deixar tudo claro. Então, a Câmara de Vereadores, ela vai ter um papel importante, porque pode designar verba para o esporte, tá certo? Correto. A gente vai ao intervalo e daqui a pouco a gente volta, porque o pessoal está participando com a gente aqui, a gente quer agradecer a todos aqueles que participam com a gente aqui pelo nosso chat no YouTube. E eu vou só chamar a atenção do pessoal que está aí ligado com a gente. Muitas das vezes as pessoas elas assistem no YouTube, mas não inscrevem no nosso canal. Para se ter uma noção, nesse período no mês de janeiro, nós tivemos aproximadamente mais de 3.000 pessoas que acessaram o YouTube. Mas essas 3.000 pessoas não se inscreveram no canal. Então, inscreva no canal nosso aí, que você vai sempre receber mais informações. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo, saber aí do candidato a vereador José Carlos, além dessa questão do esporte. E eu quero saber dele como é que ele vê o executivo aqui na nossa cidade. Está trabalhando bem? Está satisfeito? Se está tudo ok? Já a gente volta depois do intervalo. Aqui na VGS TV, o programa podcast Jornal da Cidade. Eu estava colocando a mão assim, só porque é o seguinte, aqui está um pouco meio frio, né? E aí a gente coloca a mão assim, sabe, para ver se, pelo menos, né, o nosso técnico aqui de imagem, o nosso diretor, pelo menos, abaixa um pouco aqui o nosso ar-condicionado aqui, que está fazendo, mesmo agasalhado como nós estamos aqui, está um pouco bem frio, né? Não, professor? E aí eu fico assim para ver se as mãos, por exemplo, resolva melhorar. Agora parece que está melhorando aqui. Bem, o professor, Misael quer saber aí sobre qual que é o seu projeto, né? Qual que é a sua teoria, caso venha a ser eleito, para o esporte na cidade de Séries? Porque o esporte na cidade de Séries é complicado. Muito complicado. Bom, excelente pergunta. Eu me tornei a pessoa que sou por causa do esporte. Tentei no futebol, só que eu sou perna de pau no futebol, amo futebol, sou um palmeirense que sofria derrota aí pelo São Paulo. Sou nadador, fui nadador profissional, né? Hoje não, isso faz parte do meu passado. Então, na época do Colégio Hélio Veloso, eu disputei aí os jogos estudantis, né? Os jogos abertos. E amo muito o esporte e eu sei que o esporte é uma forma de moldar o ser humano. Disciplina, competição, você se dedicar, você, né, suar todo dia para dar o seu melhor. Eu sei disso porque eu participei disso, perdi algumas vezes, venci muitas outras vezes e eu amo o esporte, né? Então, assim, o esporte de Séries já teve épocas douradas, épocas boas, precisamos de despertar novamente. Que bom, o primeiro passo foi dado, foi desvincular aí o esporte, ter a sua própria secretaria e a gente tem que profissionalizar. Temos atletas profissionais na cidade de Séries, temos que criar aí e melhorar Bolsa Atleta para incentivar a pessoa a viver do esporte, né? Ser a sua única fonte de renda, porque, coitado, hoje o atleta profissional na cidade de Séries, ele não consegue sobreviver único e exclusivamente do esporte, porque falta incentivo. Então temos que fazer parcerias público-privada, com a iniciativa privada, para trazer, temos que trazer aí emendas, seja do governo federal, seja do governo estadual, e dedicar também as verbas municipais para o esporte. Eu acredito no esporte, assim como a educação, o esporte é uma forma, uma ferramenta de você tirar a pessoa
talvez que fosse para o mundo do crime, né? E então o esporte eu sei que desenvolve a pessoa, desenvolve o físico da pessoa, e esporte é saúde, esporte é vida, e é uma forma de você aprender a perder, né? Aprender a perder. Então a gente vive numa geração que os pais esqueceram de falar não para os filhos, e o esporte se aprende a perder, né? Você vê que o outro foi melhor que você vai se dedicar mais, você vai se cobrar mais e vai aprender a trabalhar em equipe. Então o esporte é extremamente importante, e eu tenho uma bandeira aí do esporte comigo. Professor Dr. José Carlos, a gente sabe que o vereador, né, o vereador, o papel dele é muito pequeno em relação ao executivo. Tanto é que o vereador, vamos colocar essa situação dentro da legislação brasileira, até dentro do Poder Judiciário. Um vereador que comete um crime, ele será julgado pelo júri popular. Ele não será pelo júri popular aonde ele cometeu o crime. Se ele comete um crime aqui na cidade de Ceres, ele será julgado, certo, pelo júri popular da cidade de Ceres. Isso é diferente, por exemplo, de um prefeito, que é um cargo executivo, que será julgado aí pelo Tribunal de Justiça, e assim sucessivamente. É o seguinte, a partir do momento que vai subindo o grau, né, do político, o julgamento dele vai subindo para os tribunais. E por que eu estou falando isso? Eu estou querendo deixar claro que, assim, às vezes as pessoas têm um conceito que acham que o vereador é um executivo. O vereador, realmente, ele é o nome vereador. Vem dizer o seguinte, é uma pessoa que é os olhos da população. É aquele que cuida, né, da população. Então, é ele que faz, ele que vai lá, pede para o prefeito o que está acontecendo, por exemplo, na zona rural, o que está ali, tem buraco, ele fala para o prefeito, ele manda, por exemplo, entra em contato com o prefeito, ele é o elo de ligação do povo com o prefeito. Essa é a função do vereador. O vereador, ele é uma pessoa que ele é os olhos, tá? É diferente do executivo. E falando nisso, falando em executivo, eu queria saber do senhor, como é que o senhor está vendo o executivo aqui na cidade de Ceres, tá? A gente sabe que nem tudo é flores, nem tudo, né? Como eu disse, não existe perfeição no mundo. Todo mundo tem seus defeitos e tem as suas qualidades. Como é que o senhor vê hoje o executivo aqui na cidade de Ceres? Só acha que está bom? Só acha que precisa melhorar? Tem algumas coisas que estão boas, outras estão ruins. Como é que o senhor vê isso aí? Me fala, o senhor quer ser candidato a vereador aqui na cidade de Ceres. O que o senhor acha que tem que ser feito? Tem que mudar alguma coisa? Obrigado, Vandão. Olha, no ano de 2021, estávamos vivendo a pandemia, né, o auge do coronavírus, a minha mãe quase morreu por dengue. Não por corona, mas por dengue. E hoje estamos vivendo novamente um novo surto do mosquito da dengue. É claro que a responsabilidade não é só da administração pública, a responsabilidade é de todos, né? De cuidar do seu lixo, de cuidar do seu lote. Mas a prefeitura também, a Secretaria de Saúde, tem a sua participação, porque você lembra do fumacê que passava nas ruas, jogava fumaça, agora mudou o nome para pulverizador? Nós já vimos aí alguns ouvintes falar que já viu o pulverizador na cidade de Rialma, outros ouvintes falou que já viu o pulverizador na cidade do Carmo Rio Verde, está faltando pulverizador aqui na cidade de Ceres. Como, por exemplo, como que a Secretaria de Saúde de Rialma e a Secretaria de Saúde de Ceres não trabalham em conjunto? Porque eu enxergo que Ceres e Rialma, apesar de serem duas cidades independentes, elas são irmãs gêmeas siamesas ligadas pela ponte. Então não adianta a cidade de Rialma, a Secretaria de Saúde de Rialma fazer um bom trabalho e Ceres não fazer, porque o mosquito ele voa, o mosquito não tem barreira, ele passa ali no rio. Então não adianta Rialma fazer o papel dela, Ceres não fazer, que o mosquito de Ceres vai atacar a cidade de Rialma. Então é isso, tem muitas coisas que eu vejo que existem falhas. E eu acredito que a gente precisa de ter aí um gestor que reconheça os erros do passado. Um gestor que faça o meia-culpa. Se
estão concorrendo para o cargo do executivo, pessoas que já tiveram a oportunidade de estar lá. Então, que tenha a humildade e a sabedoria de reconhecer o que você acabou de falar, que nem tudo são flores, que tem os altos e baixos e aprender com seus erros, né? Então tivemos aí a primeira derrota de reeleição, que foi no ano de 2020 do Rafael Melo. Na época eu estava apoiando o atual prefeito, o Edmário, porque eu acreditava que o Edmário fosse fazer uma administração melhor do que a do Rafael Melo. Vi que infelizmente não foi, né? Infelizmente não foi. Na minha avaliação, foi pior. E aí é o povo que vai avaliar, né? Você vê aí o índice de rejeição. Você não ganha uma eleição se a sua rejeição for alta. Então, não adianta. Pode ser só 2 candidatos. Você não ganha uma eleição se você tem mais de 60%, 70% de rejeição, de pessoas que falam que não votam de jeito nenhum em você. Então, eu enxergando isso, eu vi que não era o momento mais de eu apoiar aí o Edmário para o seu 4º mandato, né? Se ele for candidato a prefeito, 4º mandato. Então, por esse motivo, nunca estive, na verdade, dentro de nenhuma administração, nunca tive nenhum cargo público, mas o vereador é isso que você falou, são os olhos e o ouvido da população. A população tem que ter o WhatsApp do vereador. Todo vereador tem que passar seu WhatsApp para a população. Porque se ele acha ruim a população incomodar, que ele não seja vereador. Porque vereador é funcionário público 24 horas por dia durante os 4 anos. Se o cara quer sossego, vai trabalhar, vai ter sua empresa, fica quietinho no seu canto. Se não gosta do povo, não seja político. Agora, o cara é vereador, o povo tem que ter o contato com o vereador para ouvir as reclamações, fiscalizar, cobrar do prefeito e ir atrás. Então, eu acredito que o vereador, ele, por ter uma representatividade, por ter os votos, ele consegue chegar numa Assembleia Legislativa e pedir emendas parlamentares para um deputado estadual. Um vereador, por ter uma expressividade política, ele consegue ter um gabinete de um deputado federal aberto. Então, ele não vai pedir apoio só para o deputado estadual, só para o deputado federal do seu partido. Ele vai pedir apoio para todos os políticos, porque os deputados estaduais são deputados do estado de Goiás. Então eu acredito muito que o vereador são os olhos e ouvidos da população e ele pode fazer muito mais do que vem sendo feito nos últimos anos na nossa cidade. Esse ano nós temos eleição para prefeito e para vereador. Aqui em Ceres nós temos aí, apareceu agora, tem a primeira via, que é quem está no poder. Tem a segunda via, que é o candidato mais forte, né? Que é o que mais ou menos é que a gente avalia assim. E tem a terceira via. O que o senhor acha aí dessa terceira via? O senhor acha aí que é uma terceira via importante? O senhor acha que as pessoas que estão aí se manifestando, né? O senhor acha que consegue virar o jogo? Como é que vai ser essa política na cidade de Ceres? O senhor acha que o atual prefeito pode se reeleger? A segunda via é mais forte, essa terceira via que está vindo aí, ela pode atrapalhar, né? Pode, como diz, atrapalhar aí os dois, né? O primeiro e a segunda via. Como é que o senhor vê essa questão aí? Eleição esse ano parece que vai ser um pouco mais... Vai ser mais engasgada, né? Eu gosto muito da democracia e a pluralidade de pessoas é que é gostoso você ter mais opções. Só que uma campanha política, principalmente para o cargo de prefeito, ela não é um ano. Ela não é os 45 dias antes do domingo, lá no primeiro domingo de outubro, que você vai lá votar. Não, uma campanha eleitoral para prefeito, ela dura muito mais de 4 anos. Então eu acredito que a terceira via ela está vindo e que seja bem-vinda, está vindo bem, mas ela está vindo não com o objetivo desse ano. Ela está vindo com o objetivo de daqui 4 anos, que aí toda a população vai começar a conhecer, né? Porque você vê aí os números são pequenos, né? Infelizmente, aí a terceira via, você fala o nome da pessoa, quem é, né? Então, assim, existe um nicho, um nicho de profissão, né? Um grupo de classe que conhece o candidato da terceira via. Mas se você vai conversar com toda a população, não conhece. Então eu acredito que essa campanha eleitoral desse ano da terceira via é um cartão de visitas.
É um cartão de visita, é uma sementinha que está sendo plantada para colher daqui 4 anos. Então, o senhor acha que a terceira via, principalmente na terceira via, teria que ser pessoas que pelo menos a população conheça, né? Agora, porque o senhor está falando que tem pessoas aí que quem conhece é só uma classe. Só a classe da sociedade. Não é o tudão. Não né? é o povão. Não é o povão. Que é o que vota. Que é o que vota. Tá? Eu gostaria de saber o seguinte, vamos começar a dar nota aqui, eu gosto sempre da nota, toda vez que vier um político aqui agora, eu vou começar a colocar essas notas. Qual é a nota que o senhor dá para a Câmara de Vereadores da cidade de Séries de 1 a 10? De 1 a 10, a Câmara de Vereadores de Séries, nota 4. Nota 4? Nota 4. Rapidinho, boas pinceladas, por quê? Por quê? Vamos lá. Vimos que tinha o tal do G6. O G6, um grupo de 6 vereadores que dizem que era oposição ao prefeito, né? Tanto que os 4 em séries presidente da Câmara de Vereador, o mandato é de 1 ano. Então, durante os 4 anos de mandato que um vereador tem, são 4 presidentes que podem passar na Câmara de Vereador de Séries. Então, os 4 presidentes foram desse grupo G6. Porém, você vê que tem vereadores desse, entre aspas, G6, que tem cargo lá no Poder Executivo. Nomeado, CPF nomeado de vereador desse G6. Então, assim, é oposição de verdade? Quando a gente vê que os projetos de lei do Poder Executivo foram todos aprovados, né? Quando você vê que os projetos de lei do Poder Executivo foi aprovado, e aí? Então, assim, existe aquilo que eles querem mostrar e existe a realidade. Então, assim, eu entendo que a Câmara de Vereador tem essa nota 4 por causa disso, porque diz ser uma coisa, mas na prática não funciona aquilo que eles pregam ser. Tá, e o Executivo, o atual prefeito, qual é a nota de 1 a 10 que o senhor dá para o Executivo? Também eu vou repetir a nota da Câmara de Vereador, vou dar nota 4. Por quê? Porque vivemos aí, já saímos daquela pandemia, o coronavírus existe, mas existe agora com a vacina, né? Então, na gestão anterior, tinha o coronavírus e não tinha a vacina. Já nos primeiros meses de mandato aí, tivemos aí, infelizmente, foi noticiado em mídia, em todo o Brasil, foi no Fantástico, na Globo, no SBT, situação de furar a fila da vacinação. Então foi um escândalo que houve aqui na cidade, certo? Não tem como não tem como tampar o sol com a peneira. Então houve um escândalo do Poder Executivo em relação às vacinas. E você vê aí outra situação, o prefeito foi condenado, né, criminalmente a 1 ano de prisão, está recorrendo, está em recurso, mas tem uma condenação em primeira instância. Então é a primeira vez na história da cidade de Séries que temos no Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, prefeito Edmar de Castro Barbosa, que é condenado criminalmente, né? Por 2 crimes, que somando aí a pena aí dá 1 ano de prisão. Então, assim, tá recorrendo, tem o direito de recorrer. Torço muito que o Tribunal de Justiça modifique o status quo hoje do prefeito, né, que absolva o prefeito, mas a verdade é essa. Então, como que eu vou apoiar um prefeito que tem uma condenação, prefeito condenado? Como que eu vou apoiar uma administração que foi escândalo da farra das vacinas? Como que eu vou apoiar um prefeito que não respeita o piso ali dos professores, que você vê aí o sindicato dos professores fazendo movimentações públicas pedindo respeito ao professor. Então, assim, eu como professor, eu olho o lado dos professores e a situação da saúde, a dengue aí, a falta da fumaça. Então, por esses e outros motivos é que eu avalio a atual gestão com nota 4. Professor José Carlos, doutor José Carlos, também advogado, eu agradeço a sua presença aqui hoje no podcast Jornal da Cidade. É um bate-papo, a gente conversou, né? O senhor emitiu as suas opiniões e é lógico, como eu disse, né? Na vida é assim, todo mundo tem defeito, tem muito mais qualidades do que defeito. Eu agradeço, considerações finais do senhor, é um prazer recebê-lo aqui novamente, né? Que a gente está fazendo aí uma geral,
trazendo pessoas, por exemplo, que representam a nossa cidade, que querem representar a nossa cidade, e a gente quer mostrar o outro lado da moeda, né? Porque tem um lado que a gente já conhece, né? Aí a gente precisa trazer o outro lado até para que as pessoas entendam, né, o que é e o que não é, né? Tá certo? Suas considerações finais para o podcast Jornal da Cidade. Aí estamos ultrapassando o limite e daqui a pouco o diretor-geral chama a atenção da gente. Bom, eu quero fazer aquilo que a minha formação, que eu sou advogado por formação, me ensinou, né? Que é defender o meu cliente, advogar para o meu cliente. Agora eu quero defender o povo, né? Eu quero advogar para o povo. Sou pré-candidato a vereador e depende só do povo. O poder emana do povo. É o povo que vai ter que avaliar quem é o mais competente. É o povo que vai avaliar quem é o mais corajoso. É o povo que vai avaliar quem não tem rabo preso com ninguém, que tem coragem de denunciar e correr atrás de recursos para a nossa querida cidade de Ceres. Quero agradecer a VGS TV e a hora que a VGS TV quiser que o José Carlos venha trabalhar aqui, eu estou de portas abertas também para trabalhar na VGS TV. Bem, é isso aí, tá vendo? Todo mundo quer trabalhar na VGS TV. O doutor José Carlos aí, eu sei que ele não está precisando de emprego, não, né? Está precisando de trabalho. Trabalho, emprego, diz que então a diferença de emprego e trabalho é a diferença muito grande, né, do José Carlos? Emprego é aquele que você vai lá uma vez, 3 vezes por dia, tudo bem, ganha um salário bom, né? E trabalho é aquele que você tem que trabalhar todo dia, forçado. A gente agradece a presença aqui do doutor José Carlos, professor José Carlos, pré-candidato a vereador aqui da cidade de Ceres. E a gente volta amanhã, trazendo mais informações para você.